Se você sente que precisa ter mais domínio do tempo para poder realizar os seus projetos e os seus sonhos em 2026, esse vídeo é para você, é o que você precisa. Então, fica comigo até o final que eu vou te passar aqui 5 passos para você chegar em 2026 antes dele começar. Porque muitas pessoas fazem o planejamento do ano, só que quando esse ano começa a perceber que o tempo não vai ser suficiente para realizar aqueles sonhos, aqueles desejos e aqueles projetos. E na realidade, o que está acontecendo é que o planejamento muitas vezes foi mal feito. O seu tempo ele foi mal dimensionado, e se você faz o dimensionamento errado do tempo, ou seja, se você coloca muitas coisas para fazer ou se você coloca as coisas ali de qualquer jeito, o gerenciamento ele não vai ser possível. Então o que eu vou ensinar para você hoje aqui é o que eu chamo de funil de planejamento, que é como que você vai dimensionar o seu ano de 2026 de uma forma clara, de uma forma aonde você vai conseguir ter clareza daquilo que precisa ser feito no seu ano, nos seus meses, na sua semana e nos seus dias, para que você consiga realizar os seus desejos, realizar ali os seus projetos, tá? Então, bora lá. Qual que é o primeiro passo? Tá? O primeiro passo, e agora é uma época boa para a gente começar a fazer isso, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui em novembro de 2025, então normalmente no final do ano é a hora que a gente começa já a projetar como que nós vamos construir o nosso próximo ano. E aí esse momento é um momento da gente fazer um olhar para a vida, tá? Então o primeiro passo é pensar a vida. Para um tempo, reserva um tempo aí da sua semana, né? Eu gosto de fazer isso no final de semana. Aliás, acabei de fazer isso, né? Hoje, só para situar você, é uma segunda-feira de manhã e eu fiz isso ontem. Peguei uma parte do meu domingo e sentei para planejar o meu ano de 2026. E aí já aproveitei e falei, opa, isso aqui eu preciso gravar para a turma lá no canal, né? Então, você vai pensar a sua vida. E o que é pensar a vida? Pensar a vida é olhar para o longo prazo e para o médio prazo. Eu gosto de olhar sempre para 2 faróis. Eu olho para 5 anos e eu olho para 3 anos, né? Uma de mais longo prazo e uma mais de médio prazo. Então eu começo a pensar na minha vida. E aí eu faço isso por áreas da vida. Eu olho na minha área espiritual, né? Como que eu quero estar daqui 5 anos? Na minha área financeira, na minha área de família, na minha área de relacionamento, na minha área de saúde, na minha área sentimental. E eu começo simplesmente a escrever. E é isso que eu indico que você faça. Para um pouco, vai para um ambiente ali tranquilo, eu pego o meu fone, coloco ali uma musiquinha relaxante e eu começo a escrever. Como que eu quero estar daqui 5 anos em cada uma dessas áreas da minha vida e como que eu quero estar daqui 3 anos em cada uma dessas áreas da minha vida, né? Então, no meu caso, como eu já faço isso há alguns anos, eu revisito a minha visão de futuro que eu planejei no ano anterior e eu vou fazendo ali os ajustes ou eu vou trazendo algumas coisas para esse meu novo planejamento. Esse é o primeiro passo, gente, tá? Porque não adianta você se planejar se você não sabe para onde você está indo. Então não adianta eu olhar só para o meu ano de 2026 se eu não consigo enxergar 2026 dentro de um plano maior. Então eu preciso ter essa clareza, então eu preciso parar para pensar a vida. Esse é o primeiro passo. Depois que você fizer isso, tá? E aí talvez isso demore um pouco mais, talvez você tenha dificuldade para fazer isso,
Tem muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que não conseguem enxergar esse futuro, tá? Se você tiver dificuldade, vai com paciência, vai com calma, deixa ali o seu papel, deixa ali o seu caderninho, né? Onde você vai anotando e construindo, e aos poucos você vai preenchendo aquilo. Tá? Só o fato de você parar para pensar, às vezes te traz um pouco de ansiedade, uma angústia e aí bloqueia um pouco. Mas devagarzinho isso vai desbloqueando e você vai colocando, anotando e construindo, tá? Qual que é o segundo passo? Aí sim vem o planejamento do ano. Então eu penso a vida de 5 e de 3 anos. Agora eu vou trazer isso para o planejamento. Aí eu começo a planejar. Eu vou planejar o meu ano. Agora eu planejo o meu ano de 2026. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar o seguinte: daquilo que eu pensei para minha vida em 5 anos, daquilo que eu pensei para minha vida em 3 anos, o que é que eu vou construir em 2026? Ou o que é que eu vou começar a construir em 2026? Porque tem projetos que não demoram um ano só. Então, de tudo aquilo, o que vai ser feito em 2026? E aí você vai trazer isso para o seu ano de 2026. Então, o que eu gosto de fazer? Eu olho para o meu ano, eu olho para os meus 12 meses e eu marco mesmo assim. Eu faço isso num caderninho, tá? Ele não tá aqui, mas eu faço isso num caderninho. Caderninho tipo esse aqui, ó. Aqui tá o meu roteirinho do que eu tô conversando com vocês, ó, tá? Mas um caderninho desse aqui. E aí eu simplesmente anoto. Eu pego e divido lá, janeiro, fevereiro, março, abril, anoto os 12 meses. E aí eu já vou colocando mês a mês aquilo que eu já sei que vai acontecer. Então, por exemplo, quando vai ser as minhas férias? Eu já lá anoto qual é aquele mês de férias, né? Eu tento sempre pegar uma parte das férias junto com as férias escolares das meninas, para a gente poder aproveitar, enfim. Vai ter alguma viagem? Vai. Eu já anoto ali, né? Quando que é o começo das aulas das meninas? Eu anoto ali. Quais são os projetos, daqueles projetos que eu quero daqui 5 e 3 anos ter executado? Quais são aqueles que eu vou fazer nesse ano de 2026? Então, por exemplo, eu tinha um projeto para 2025 que era começar a escrever um livro. Eu fiz isso. Agora eu quero finalizar esse livro em 2026, então eu vou trazer para o 2026, escrever o livro. Você vai olhar quais são os aniversários que você não quer esquecer, nos meses que você tem ali, os feriados, né? As viagens que eu já falei. Eu gosto de olhar, por exemplo, né? Eu faço triatlo, então eu já faço uma análise do calendário das provas de triatlo e eu vou ver a cada mês qual prova que eu vou fazer, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, enfim. Você já entendeu, né? Você vai construindo o seu ano, trazendo tudo aquilo mês a mês para que você tenha uma visão geral do seu ano. E aí, isso é importante por quê? Porque você vai começar a perceber que vai ter meses que vão estar mais agitados, mais cheios de compromissos e projetos, e vão ter meses que vão estar mais tranquilos. E aí vem o próximo passo. Então, eu pensei a minha vida de 5 e 3 anos, eu comecei a planejar o meu ano olhando para os meses. Agora eu vou olhar mês a mês, né? Eu vou olhar mês a mês. Então, quando eu faço esse meu planejamento mensal, o que eu estou fazendo aqui? Essa parte é muito importante e muita gente negligencia, tá? O planejamento mensal é o que me conecta o planejamento do ano com o próximo passo, que é o ouro do planejamento, que é o planejamento semanal. Então, se eu planejo o meu ano e eu coloquei lá cada mês o que eu já tenho de projeção para ele, eu preciso olhar para esse mês agora. E aí eu vou refinar esse olhar, tá? Então, eu vou olhar ali daquelas minhas metas do ano. O que eu vou começar em janeiro? O que eu vou começar em fevereiro? O que eu vou começar em março, abril? Você vai distribuindo seus projetos ao longo de cada mês. E aí, quando você vai distribuindo esses projetos ao longo de cada mês, você já pode colocar mês a mês uma reunião que você já sabe que você tem, talvez a escola dos seus filhos, né, já tenha marcado ali as reuniões de pais, aí você já pode colocar a cada mês essas reuniões ali também, como eu já disse, os aniversários,
Uma coisa que é interessante também quando você faz o planejamento mensal, né? No meu caso, eu sou casado, tenho 2 filhas pequenas, então eu já anoto ali no meu mês qual é o mês que a Fran vai viajar para fazer compra, por exemplo. Por quê? Porque eu já sei que naquele período, aquele mês, eu não posso ficar marcando compromisso, que aí eu vou precisar ter ainda mais tempo e atenção com as minhas filhas. Ou às vezes ela vai fazer uma cirurgia, ela tem alguma coisa que demanda a minha companhia ou demanda mais ainda a minha atenção fora daquela rotina do dia a dia, eu vou anotar naquele mês, porque eu estou me preparando. Repara, eu estou me antecipando. Eu me antecipo para o ano, eu me antecipo para o mês e aí eu venho para o 4º passo, que é o planejamento semanal, que é o ouro, que é a chave mestra do planejamento, é aquilo que abre todas as portas, tá? Jorge, eu tenho dificuldade de pensar na minha vida de 5 anos, eu tenho muita dificuldade, Jorge, de planejar o meu ano inteiro. O meu mês eu até consigo mais ou menos, agora não negocia o planejamento semanal. Se você tem dificuldade para fazer qualquer um desses planejamentos aí, eu indico que você faça o planejamento semanal. Vai lá e planeje toda semana. Não deixe de fazer isso. Quando você começar a planejar a sua semana uma atrás da outra, você vai perceber que as portas elas vão começar a se abrir, porque você vai começar a ver como que você está construindo o seu mês, como que você está construindo o seu ano. E aí a mente vai expandir e você consegue ir fazendo os outros planejamentos com mais clareza. Então por isso que o planejamento semanal é o ouro, é aqui que está o grande segredo. Você não pode deixar de planejar a sua semana, tá? E aliás, eu tenho aqui o link do DNA Produtivo, que é o meu treinamento, onde em 7 aulas eu ensino no detalhinho, passo a passo, como você planeja a sua semana, planeja o seu dia, determina as suas prioridades, tá? Marca os seus compromissos, as rotinas, como você faz uma organização semanal básica aí para sua vida e que funciona demais, tá? Eu indico que você conheça o DNA Produtivo lá. Então, no planejamento semanal, então vamos lá, de novo, eu pensei a minha vida de 5 e 3 anos. Eu trouxe esse pensamento anualizado para um ano. Eu vou olhar para o meu planejamento mensal, eu olho para cada mês e agora eu vou planejar a minha semana. Por que eu vou planejar a minha semana? Eu preciso chegar na minha semana antes dela chegar em mim, antes dela começar. Então, para planejar a semana, você vai identificar um dia. Eu faço isso no domingo, que é um dia mais tranquilo, para minha segunda-feira já começar com tudo planejado. Jorge, eu não consigo no domingo. Beleza, então faz na segunda-feira logo de manhã, antes da segunda-feira realmente começar, tá? Já tenha isso planejado. Então o que você vai fazer? Você olhou para o mês, olha para o mês, aí você fala assim, bom, de tudo que eu planejei para esse mês, o que eu vou fazer nessa semana? Quais são os compromissos que eu tenho para essa semana? Quais são as viagens que eu tenho para fazer nessa semana? Tem alguma coisa do outro ali que é importante para eu reservar tempo para essa semana? Tem aniversário? Repara que é realmente um funil. Quando eu olho para 5 e 3 anos, eu já estou olhando para um ano. Quando eu olho para um ano, eu estou olhando para um mês. Quando eu olho para um mês, eu já estou olhando para a semana. E aí eu vou só refinando. Então, você vai olhar para essa semana e identificar quais são os compromissos. Planejamento semanal tem 3 coisas importantes aí. Compromisso, tudo aquilo que tem dia e hora para acontecer. Então, é uma reunião, é um médico, é alguma coisa que você tenha lá que já está com dia e hora marcado. Segundo, são as suas rotinas. É aquilo que você faz repetidamente. É o horário de você ir para a academia, é o seu horário de trabalho, é o horário para fazer a tarefa com as crianças, é o horário que as crianças têm algum compromisso que você precisa levar. Ah, daqui a pouco tem as meninas, tem natação, tem que levar as meninas na natação. Eu tenho que levar elas no ponto do ônibus todo dia, a 12:20. São rotinas, é o horário que você vai estudar,
Então, isso tem que estar no seu planejamento semanal. E o terceiro ponto que completa tudo isso são as suas tarefas. Ah, eu preciso ir no mercado, eu preciso cortar o cabelo, eu preciso fazer a barba, eu preciso enviar um relatório. Ou seja, são aquelas tarefinhas que vão preencher o seu dia. Você vai pegar e distribuir os seus compromissos, as rotinas e as tarefas ao longo da sua semana. E aí vem a cereja do bolo, que é o quinto passo, que é o planejamento diário. Porque, tudo bem, eu planejei o meu mês com antecedência, eu planejei a minha semana com antecedência, só que o tempo ele não para, vai chegar novas demandas, vai acontecer de você ter que encaixar novas tarefas, novos compromissos, novas rotinas. Então você vai olhar para essa semana que você planejou e todos os dias você vai fazer uma reorganização. Às vezes você tinha um compromisso marcado lá e aí você vai precisar mudar aquele compromisso. Ou você vai precisar delegar ele para alguma pessoa. Às vezes vai precisar deixar de ir na academia naquele dia porque você vai precisar fazer uma viagem para entregar um projeto, para dar uma palestra, para, enfim, ou mesmo para ficar na sua casa ali com os seus filhos porque a sua esposa, o seu marido, sua mãe, seu pai, alguém precisou de você naquele dia. Então, a cada dia você vai fazer esse ajuste. E aí, o ouro do planejamento diário é o que? A determinação das prioridades. Então você vai olhar para aquele dia seu que está planejado, com compromisso, com rotinas e com tarefas, e você vai determinar o que der prioridade. O que é prioridade disso daqui? Tá? Quais são as minhas tarefas prioritárias? E eu vou deixar um vídeo para você aqui onde eu ensino o meu método 1, 2, 3 de priorização de tarefas, tá? E aí, você repara, o que aconteceu? Pronto, eu estou com o meu planejamento em dia. E aí, o que você vai fazer? Você faz esse funil, e aí depois você vai de baixo para cima. Todo dia eu planejo o meu dia, toda semana eu planejo a minha semana. Todo mês eu reviso o meu mês, todo ano eu planejo o meu ano e quando eu for planejar o meu ano, ou no mínimo quando eu for planejar o meu ano, eu vou olhar e pensar na minha vida daqui 5 e 3 anos. Ou seja, eu tenho um funil completo de planejamento. Aí sim faz sentido eu chegar lá na ponta que é planejar o meu dia. Por quê? Porque eu estou enxergando como é que está a minha vida. Eu estou enxergando que isso que eu estou fazendo aqui no meu dia está ligado a algo maior, está ligado à minha missão, está ligado ao meu propósito, está ligado àquilo que Deus espera de mim, está ligado aos meus projetos, está ligado às minhas metas, está ligado aos meus objetivos. Top! Aí sim eu vou me sentir mais motivado, aí sim eu vou ter clareza, aí sim eu vou conseguir procrastinar menos e eu vou conseguir dedicar tempo para aquilo que realmente importa, tá? Então, é isso daí, tô olhando aqui, passei tudo que eu queria para vocês, então não deixe de fazer isso antes de 2026 começar, que você vai perceber que você vai entrar em 2026 com muito mais clareza, tá? E aí, se você chegou até o final comigo aqui, deixa aqui um comentário no vídeo, o que você achou, se você faz o planejamento seu anual, se você tem tinha essa clareza desse funil, como é que é essa experiência para você, tá? E aí, para você continuar nesse jogo de planejamento, eu vou deixar 2 vídeos para você assistir agora.